Boa tarde, amigos. Hoje, 30 de março de 2025, estaremos apresentando a 17ª reunião de estudos da Fraternidade Rosa Cruz de Campinas, do conceito Rosa Cruz do Cosmo de Max Handel, do capítulo 14, Análise Oculta do Gênese. Vamos elevar a qualidade do nosso ambiente com a oração do estudante Rosa Cruz. Oração do estudante Rosa Cruz. Aumenta o nosso amor por Ti, ó Deus, para que possamos servir-Te melhor a cada dia que passa. Faze com que as palavras dos nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam sempre agradáveis à Tua presença. Ó Senhor, nossa força e nosso Redentor. Bem, então vamos fazer a leitura do texto, são 12 slides. Limitações da Bíblia. Em nosso estudo, na parte anterior ao capítulo 13, comparativamente foram feitas poucas referências à Bíblia, mas agora devemos nos dedicar nossa atenção a ela por algum tempo. Não pretendemos defendê-la na forma atual comumente conhecida, como a única, verdadeira e inspirada palavra de Deus. Não obstante ser verdade que ela contém muitos conhecimentos ocultos inestimáveis, isto é, em grande extensão, escondidos sobre interpolações e obscurecidos pela supressão arbitrária de certas partes julgadas apócrifas. O ocultista cientista que, claro, o que se diz expressar, pode ver facilmente quais as partes originais e quais as que foram interpoladas. Apesar disso, se examinarmos o primeiro capítulo do Gênesis, tal como aparece nas melhores traduções que possuímos, veremos que expõe o mesmo esquema evolutivo explicado na parte anterior desta obra. Esquema que se harmoniza perfeitamente com as informações ocultistas relativas aos períodos, às revoluções, raças, etc. O resumo que se encontra neste capítulo é necessariamente condensado e brevíssimo, mencionando-se um período inteiro numas poucas palavras, não obstante o bosquejo existe. Antes de proceder com uma análise, é necessário dizer que as palavras da língua hebraica, especialmente no estilo antigo, sucedem-se umas às outras sem a separação ou a divisão que é de uso em nossa língua. Acrescentando a isso, havia o costume de retirar as vogais da escrita, de maneira que sua leitura dependia muito de onde fossem colocadas. Se verá quão grandes são as dificuldades a vencer para apurar o significado original. Uma ligeiríssima mudança pode alterar inteiramente o significado de qualquer sentença. Além dessas grandes dificuldades, devemos também saber que dos 47 tradutores da versão do rei Jaime, a mais comumente usada na Inglaterra e América, unicamente 3 conheciam bem o hebraico e, desses 3, 2 morreram antes da tradução dos Salmos. A ata que autorizava a tradução, tenhamos também em atenção, proibia aos tradutores todo o parágrafo que pudesse desviar grandemente ou perturbar as crenças já existentes. É evidente, portanto, que as probabilidades de se conseguir uma tradução correta eram bem escassas. Tampouco foram mais favoráveis as condições na Alemanha. Lá, Martim Lutero
o único tradutor, mesmo ele não a traduziu do texto original hebraico, mas tão só de um texto latino. A maioria das versões empregadas pelos protestantes dos diversos países é simples traduções em diferentes idiomas da tradução de Lutero. Certamente tem havido revisões, mas não tem melhorado grandemente a matéria. Além disso, há grande número de pessoas neste país, nos Estados Unidos, que insiste em considerar o texto inglês da tradução do Rei James como absolutamente exata, da primeira à última letra, como se a Bíblia tivesse sido escrita originalmente em inglês e a versão do Rei James fosse uma cópia fidedigna do manuscrito original. Assim, os erros subsistem, apesar dos esforços que se têm feito para eliminá-los. Deve-se também notar que os que originalmente escreveram a Bíblia não pretenderam dar a verdade de maneira a poder tê-la quem quisesse. Nada estava mais distante de sua mente do que a ideia de escrever um livro aberto de Deus. Os grandes ocultistas que escreveram o Zohar são muito categóricos nesse ponto. Os segredos do Torá não podem ser compreendidos por todos, como provará a citação seguinte. Ai do ser humano que vê no Torá a lei só um simples recitativo de palavras comuns, porque em verdade, se fosse só isso, poderíamos escrever ainda hoje um Torá muito mais digno de admiração. Contudo, não é assim. Cada palavra do Torá tem um elevado significado e um mistério sublime. Os versos do Torá são como as vestes do Torá. Ai daquele que toma estas vestes do Torá pelo próprio Torá. Os simples só notam os ornamentos e os versos do Torá. Nada mais percebem. Não veem o que está encerrado nestas vestiduras. O ser humano mais esclarecido não presta atenção alguma às vestes, mas sim ao corpo que encerra. As palavras anteriores dão a entender claramente a significação alegórica. São Paulo também diz inequivocadamente que a lenda de Abraão e dos 2 filhos de Sara e Agar são puramente alegóricos. Muitas passagens estão veladas, outras devem ser entendidas literalmente. E ninguém que não possua a chave oculta pode decifrar as profundezas, as profundas verdades encobertas em coisas que a miúde aparentam feíssimas vestiduras. Nas práticas de Cristo está também patente o segredo relacionado a essas matérias profundas e o invariável uso de alegorias que permitiam às massas se pôr em contato com verdades ocultas. Sempre se dirigiu às multidões em parábolas e depois explicava reservadamente aos discípulos profundo significado nelas contido. Em várias ocasiões, ele impôs segredos sobre esses ensinos reservados. Os métodos de São Paulo também se harmonizam com isso. Ao dar leite, os ensinamentos mais elementares às crianças na fé, reservando a carne, os ensinamentos mais profundos para os fortes, isto é, para aqueles que se capacitaram para compreendê-los e recebê-los. Originalmente, a Bíblia judaica foi escrita em hebraico, mas não possuímos nem uma só linha da escritura original. No ano 280 a.C., foi feita uma tradução para o grego, a Septuaginta. Ainda em tempos de Cristo,
havia já uma confusão tremenda e diversidade de opiniões relativas ao que se devia admitir como original e ao que tinha sido interpolado. Só depois da volta do desterro da Babilônia começaram os escribas a compediar as diferentes escrituras. Pelo ano 500 depois de Cristo, apareceu o Talmud, com o primeiro texto semelhante ao atual. Em vistas dos fatos mencionados, não pode ser perfeito. O Talmud esteve em mãos da escola massorética, que desde o ano 590 até 800 depois de Cristo permaneceu principalmente em Tiberíades. Depois de enorme e pacientíssimo trabalho, um Antigo Testamento hebreu foi escrito, o mais próximo ao original que temos atualmente. Esse texto massorético será utilizado na elucidação seguinte sobre o Gênesis e, não confiando no trabalho de um único tradutor, será suplementado por uma tradução alemã de 3 eminentes estudiosos do hebreu, H. Eichenheim, M. Sachs e Jules Fuchs, que cooperou com um quarto, Dr. Zuns, sendo esse último também o editor. Bem, como sempre, dividimos as nossas apresentações em termos Rosa Cruzes. Hoje serão 3. 1, limitações da Bíblia. 2, o Antigo Testamento. 3, o Novo Testamento. Antes de começarmos a apresentação, vamos nos colocar nela, nós, estudantes Rosa Cruzes e a Bíblia. Até aqui, o conceito nos falou dos mundos, reinos, esquema evolutivo, períodos e noites cósmicas, épocas, eras, raças e tantos outros ensinamentos. Agora, no capítulo 14, nosso conceito começa a dedicar-se aos estudos da Bíblia por um tempo. No primeiro termo, vamos esclarecer quais e por que existem tais limitações. Já no segundo e terceiro termos, vamos analisar alguns pontos fundamentais da Bíblia, sob a ótica esotérica da nossa escola, não esquecendo que a escola Rosa Cruz se estrutura em 3 pilares: filosofia, Bíblia e astrologia. A Bíblia foi dada ao mundo ocidental pelos anjos do destino, que, estando acima de todos os erros, dão a cada um e a todos exatamente o que necessitam para o seu desenvolvimento. Por conseguinte, se procurarmos a luz, encontrá-la-emos na Bíblia. Para nós, estudantes Rosa Cruzes, essa mensagem deveria ser o suficiente para nos decidirmos a conhecer e estudar a Bíblia, já que somos perseguidores da luz. Atenção para a figura aqui à direita, lembrando sempre que a nossa evolução vem sempre do Oriente para o Ocidente. Já que você comentou isso, por que a gente sabe que a luz do conhecimento caminha do Oriente para o Ocidente? Olhando no mapa, o Oriente e Ocidente. Por qual razão a gente entende que a luz caminha nesse sentido? Olhando da forma astrológica, onde nasce a luz? O Sol nasce no Oriente. No leste. No leste. No leste. No leste, que é o Oriente. Oriente. A gente sabe que o Sol nasce ali. E é dito que Deus é Luz. Luz. Não é isso? Então, onde a evolução, os grandes seres
que aqui vieram, começaram a sua jornada, a sua peregrinação no mundo físico. No Oriente. No Oriente. Com quem? Lá atrás. Com quem? Buda. Sim. Quem mais? Na Índia, Confúcio. Confúcio. Foram muitos os mestres. Muitos grandes seres que todos eram lá. Começaram sua peregrinação lá. Qual foi o último? Cristo. Então, a luz caminha do leste para oeste, começando lá no Oriente e seguindo a sua jornada para o Ocidente. Oeste. Isso mesmo. Certo? Beleza. Acho que é importante a gente falar que a Fraternidade Rosa Cruz é uma escola cristã. Então, a nossa base, a Bíblia, porque a gente segue os ensinamentos cristãos e, inclusive, a gente recomenda que é muito importante que, além do estudo do conceito Rosa Cruz, de uma escola ocultista, como a Fraternidade Rosa Cruz, a gente tenha uma religião cristã, uma religião que acredite em Cristo, né? E aí acho que aqui ele fala um pouco disso, né? Que a Bíblia, ela tem várias coisas que a gente esmiuça um pouco mais aqui, em decorrência de todas as traduções que se teve, em decorrência também que Cristo falava muito em parábolas, que ele até fala, né, dava leite para as crianças, exatamente. Ou seja, um ensinamento mais básico, e à medida que você vai estudando mais a Bíblia, ela vai trazendo algumas coisas que nós, pelo ensinamento da Fraternidade Rosa Cruz, a gente vai vendo que tem várias coisas que estavam por trás de algumas palavras e que para nós é importante entender. Tá? Beleza. Vamos lembrar que mente e coração deverão ser desenvolvidos igualmente para a nossa desejada evolução espiritual. Lembrando também que buscadores como nós têm a tendência de valorizar e fortalecer bem mais a mente. O estudo e compreensão da Bíblia para nós é fundamental. Nele, junto com as verdades ocultas que carrega, encontramos com mais facilidade nosso caminho místico, tão difícil para nós. Cabeça e coração deverão ser iguais em poder. Novamente, a figura aqui ao lado, capa do nosso conceito, a gente repete muitas vezes para afirmar, ela tem dois caminhos, um simbolizado pela lâmpada, o outro simbolizado pela cruz. Nós nos envolvemos sempre mais, o outro coração, desculpa. Nós nos envolvemos mais com a lâmpada, em função talvez do conhecimento e da luz, e nos esquecemos que o coração tem tanta luz quanto. O caminho do coração, simbolicamente, ele é representado por Jesus Cristo. Por Jesus. E a lâmpada? Por Cristo. Christian Rosa Cruz. Jean Biff, construtor. Aqui é o que a gente chama da escola aqui Rosa Cruz e aqui o cristianismo. Com certeza. As coisas são sempre repetidas aqui, nós, probacionistas, conhecemos, porque a repetição é que faz a gente guardar os fundamentos básicos, sabe? Isso é muito importante, né? Isso que você acabou de mencionar aí, Magali, basicamente isso daqui, esses são os caminhos que nós temos, porque nós temos uma mente que pensa e nós temos um coração que sente. Então, no nosso dia a dia, nós podemos usar isso, ou usamos os dois. Para determinadas coisas mais isso, para determinadas coisas mais isso. Qual que é o objetivo no caminhar, na nossa jornada? Equilibrar os dois. Devem ser iguais em poder. O equilíbrio. Nós temos que buscar equilíbrio entre cabeça e coração. Tem que fazer isso aqui, ó. A igreja tem que se cientificar. E a ciência tem que se espiritualizar.
Com certeza, cara. E o que é essa separaçãozinha ali em cima? Aquele cortezinho ali. Tá faltando unir os dois. Já teve uma primeira tentativa de os ensinamentos caminharem mais juntos e de se unir, mas acho que nós ainda não conseguimos atingir. Então, assim, acho que nós, pelo lado ciência, somos muito ver para crer, e o lado místico, o lado espiritual, é muito mais místico, muito mais da fé cega, né? E aí por isso que muita gente busca algumas respostas intelectuais para algumas explicações quando você vai na igreja, né? O que acontece depois da morte, várias explicações, e a ciência também precisa deste outro lado, porque nem tudo tem explicação neste mundo físico pela matéria quando a gente vai estudando a Rosa Cruz, porque tem outras coisas que não é matéria. Não esquecendo também que o texto nos explica que, apesar das limitações, um cientista ocultista pode facilmente definir as partes originais das que foram interpoladas. É muito importante esse ponto, porque veja que nós podemos estudar a Bíblia aqui na Fraternidade com toda a segurança, né? Já que tem aqueles que têm como perceber as interpolações, aquilo que é original, aquilo que não é, né? Então vamos lembrar. A linguagem hebraica em estilo antigo colocava as palavras em sequência umas das outras, sem quaisquer divisões. Entre elas não haviam vogais. Interpretações e alterações, então, poderiam ser extremamente variáveis. 2. Muitos conhecimentos inestimáveis encontram seu culto julgados apócrifos e, portanto, suprimidos, às vezes arbitrariamente. E 3. Os autores primitivos da Bíblia nunca tiveram a intenção de apresentá-la de forma que qualquer um pudesse entendê-la. Então vejamos. Analisando de maneira bem objetiva os 3 itens que explicam tais limitações, fica claro que, em primeiro, as dificuldades em se traduzir uma língua tão antiga e estruturalmente tão complexa é evidente que daria margem a várias interpretações. 2. Os tais livros ditos apócrifos, que significa secretos, foram suprimidos, como veremos, por alguns e não por outros, o que, no mínimo, é discutível. E 3. Principalmente, e o mais importante, o fato de que a Bíblia não foi escrita para ser compreendida por todos. Eu queria fazer uma pergunta, não sei se é pertinente, mas a Regiane, ela falou uma coisa que eu sempre quis perguntar. Quando eu estava fazendo o curso preliminar, aí quando eu estava respondendo a questão, aí a pessoa que estava moderando lá, né, falava assim, irmã, para eu não olhar aquilo de forma intelectual. E aí eu ficava assim boiando, porque eu não entendia isso. Aí você tocou agora, se você puder explicar rapidamente o que seria isso, que a gente não entendesse dessa forma intelectualizada. Eu não compreendo. Tá, é que na forma intelectualizada, se eu pegar pela ciência, a ciência ela precisa muito da comprovação de tudo, né? Então, quando eu olho pelo lado, por exemplo, um dos problemas da gente não ter uma religião, ficar só no ensinamento de Max Rendel, é que a gente pode perder aquela fé, sabe aquela fé pura, os dogmas da igreja, o acreditar em coisas que não são provadas pela ciência.
Então, eu vou dar um exemplo, né? Se você, o lado ocultista, ele pode ter a tendência de deixar-nos muito duro pela lei, porque a gente acredita piamente na lei de causa e consequência, né? Então, a gente pode se tornar muito duro e, às vezes, não muito empático na forma de entender algumas coisas. Quando a gente olha pelo lado coração, a gente está mais sensitivo aos ensinamentos de Cristo, a gente conversa mais com a nossa própria intuição, a gente vai para um lado mais místico de acreditar em alguns ensinamentos, em alguns dogmas, né? O lado coração fala muito que a aprendizagem, como a Maga falou, é pela repetição. Então, por exemplo, quando você vai numa missa católica, que é uma religião cristã, você repete vários rituais. E isto é para sensibilizar também o nosso coração e nos ajudar. E lá você encontra muitas questões que, quando a pessoa segue só o lado do coração, ela acredita piamente. Quando ela não consegue receber, ela não consegue ir além, ela diz assim, não, isto é o que fala na Bíblia, né? Então, a gente não pode perder este conhecimento e esta fé. Então, ele está muito mais ligado à intuição. Tudo bem, pessoal, que eu expliquei? Alguém quer? Eu queria só complementar o que a Regiane falou lindamente. A experiência que a gente vai tendo durante o caminho, durante a nossa caminhada aqui na escola, nos indica o tempo todo para a gente ouvir também o coração. E vai chegar momento para todos nós que a gente, às vezes, você está numa situação que, por mais racional que você seja, preparado, culto, você não acha saída. E se você souber falar profundamente com o teu coração, com o conhecimento do cosmos, digamos assim, o teu coração tem esse conhecimento. Muitas vezes você consegue a resposta que você não conseguiu nos livros. Posso falar de uma maneira diferente? Elucidando através de um exemplo que até comentei aqui há pouco, antes dessa reunião. Quando a gente fala de maneira racional, usando o nosso intelecto, que é representado aí pela ciência, é uma situação. Quando a gente fala coração, é outro. Então, eu vou dar um exemplo. Quando você entra para uma escola como a Fraternidade, supondo que você já é um estudante, e você decide seguir o caminho. Qual é o caminho? O caminho é para frente e para cima. Certo? Então, sendo para frente e para cima, supondo que você comece a sua jornada fisicamente, ou seja, representado aí pela lâmpada ou pela ciência. Para cima significa que você tem que subir uma montanha, certo? Certo. E aí, nessa jornada, vai chegar um momento que você chegou no topo da montanha. Ok? Quando você chegou no topo da montanha, qual é o próximo passo? Para onde você vai? Você tem que continuar subindo. Como que você vai subir fisicamente? Com o seu corpo físico. Você não vai ter como subir. O que você tem que usar? A mente e o coração. Aí você tem que começar a usar... Os dois associados, não? Exatamente. Você tem que começar a usar o seu outro lado, o seu lado místico. Você tem que desenvolver o que é o que nós chamamos aqui? O corpo... Alma. Ou seja, o corpo vital. Aí você consegue alçar voos. Alçar voos. Exatamente. Alçar voos. Aí você começa a deixar o físico ir para o espiritual. Compreende o ponto? Então, os dois são necessários, os dois são importantes, os dois caminham juntos, ok? Eu não sei se isso foi suficiente para tentar elucidar um pouquinho
da importância dos dois caminhos. Não, completamente. Eu entendi perfeitamente nesse momento que todas as explicações agora ficaram bem claras para mim. Que bom, querida. Então, eu acredito que o comentário, né, que o moderador tenha feito, talvez tenha sido mais um estímulo, né, um conselho do que assim, vou usar um puxão de orelha, talvez, né? Talvez tenha sido mais um conselho, né? Busque mais o lado espiritual, né? Busque mais subir, mais se elevar, e olhe os estudos com essa mentalidade, né? Com essa questão não intelectual, mas espiritualmente, né? Com certeza. Quer um exemplo, outro exemplo que eu sempre tenho como sendo maravilhoso? Quando você chega e se depara com uma igreja, e você olha para a igreja, e você adentra na igreja, e você está ali participando do rito, né? Do ritual da missa. Você está na base da igreja. A hora que você começa a participar dela e começa a seguir os seus ensinamentos, o que vai acontecer? Você vai começar a se elevar, porque você está participando, você está trabalhando, você está dando o seu exemplo para todos que estão ali e para a sociedade. Ao passo que você vai subindo, o que vai acontecer com esse caminho? Ele vai se estreitando. Ele vai se estreitando. E até chegar um ponto que você vai chegar lá em cima, o que você vai encontrar no topo da igreja? Somente a cruz. Você vai encontrar o quê? A cruz. A cruz. Certo? E depois da cruz? O céu é o limite. E qual foi o exemplo que o maior de todos nos deu? A cruz. Depois da entregou cruz, por nós. Entregou por nós. Depois da cruz, para onde ele foi? Para a casa do Pai. Casa do Pai. Veja, eu queria, antes de começar a leitura desse slide, olha aqui à direita, um livro chamado Zohar. Vocês já devem ter ouvido falar nele. Ele é considerado um dos trabalhos mais importantes da Cabala, o misticismo judeu. Ele faz parte dos livros que seriam canônicos para os judeus. Nós vamos falar mais do Zohar um pouquinho para frente, tá? Segundo o Zohar, ai do homem que vê no Zohar apenas uma simples narração e palavras comuns. Estamos falando do fato de que a Bíblia não foi feita para qualquer um. São Paulo nos ensinou que os ensinamentos elementais, o leite, deveriam ser dados às crianças na fé. E os ensinamentos profundos, a carne, deveriam ser dados àqueles que se qualificaram para recebê-los e compreendê-los. Veja, a carne, os ensinamentos profundos, não era para ser dado por nenhum privilegiado, nem para gente especial por alguma... Não, é por aqueles que se qualificaram, que na verdade é o que nós estamos tentando fazer aqui, né? Só porque nós estamos com gente nova aqui na sala, né? Essa carne não tem nada a ver com carne física. É simbólico, até né? Porque, não, mas acho até que é importante, porque nós da Fraternidade Rosa Cruz somos vegetarianos em respeito à vida dos animais que nós consideramos nossos irmãos menores, tá? Então, apesar de não ter, e que ficou claro que não tinha nada a ver com isso, mas acho que foi cabe muito bom, esta ressalva aí também. Tá certo? Aqui nós vamos falar do Cristo, aliás, não esquecendo dessa pintura maravilhosa, já do século XIX, o Sermão da Montanha de Karl Bloch. Cristo conseguiu ensinar o Evangelho, as leis, vivenciando a realidade daquele povo ignorante e brutal, através de lindas histórias, as parábolas, facilmente compreendidas por todos.
Porém, aos discípulos ensinava a verdade esotérica. Bem, vamos falar agora das tais traduções que o texto cita. A Bíblia original, como vimos, ela foi escrita em hebraico, mas não possuímos nada do original. No ano 280 a.C., fez-se uma tradução para o grego, a Septuaginta. Na Septuaginta se incluíam aqueles livros apócrifos, e a Septuaginta era utilizada por Nosso Senhor e os apóstolos. Nos tempos de Cristo, já havia diversidade de opiniões quanto àquilo que se considerava original ou que teria sofrido interpolações. Só uma pincelada. Na minha modesta opinião, se a Septuaginta, que era usada por Nosso Senhor e os apóstolos, incluía os apócrifos, eu também os incluiria até hoje, como aliás faz a Igreja Católica. Mas os apócrifos da Igreja Católica não estão divulgados, né? É num Eles outro estão, contexto, né? Eles são vistos num outro contexto. Eles não estão divulgados. Se você quiser, você estuda. Se você não quiser, você vai atrás. Eu vi diversas situações, uns dizem que não foi o Espírito Santo, que... Eu tenho dúvida, os apócrifos não são os livros que estão ocultos na... Seriam... É que a palavra apócrifos, que eu pesquisei, espero que esteja certo, significa secreto. Agora, eles são uns livros que alguns têm, mas não é na mesma qualidade, digamos, dos canônicos, como se diz na igreja. E outros, como a gente vai ver adiante, simplesmente não os utilizam e não os... Como vimos, Cristo usava, né? Uhum. Fazia uso dos apócrifos. Eu acho que devia ser o suficiente, mas enfim. Posso uma dúvida básica? Por favor. Aqui o entendimento de apócrifos tem que ver com os manuscritos do Mar Morto? Também. Ou a gente está Também. entendendo que são outros apócrifos? São muitos. São muitos, mas sim, o que você está falando as pessoas conhecem hoje em dia essa palavra, vulgarmente, conhecem essa palavra apócrifo, muita gente conhece, mesmo não sendo de nenhuma escola, porque ela acabou sendo até muito comentada, até nos jornais, etc. Tal, por causa desses achados, né? Mas existem outros bem anteriores, são muitos apócrifos. Tá? Bem, eu acho que então nós podemos continuar. Uhum. Aqui tem um outro livro, o Talmud. Talmud é um livro sagrado dos judeus, mas é um registro de discussões rabínicas que pertence mais além da lei, à ética, costumes e histórias do judaísmo. É um texto central do judaísmo rabínico. Um livro muito importante e nós vamos falar um pouco mais dele também à frente. Bem, continuando. Só no ano 500, nós falamos da Septuaginta. Agora, só no ano 500 depois de Cristo é que aparece o Talmud, que é esse livro, que apesar de não ser perfeito, era semelhante ao nosso texto atual. O Talmud foi absorvido pela escola massorética em Tiberíades, lá em Israel, tendo aí sido executado um penoso trabalho no Antigo Testamento hebreu, o mais próximo dos que temos atualmente. Como vimos, ficou claro o quanto foi difícil o compilamento dos antigos ensinamentos bíblicos. A tentativa já vinha bem antes de Cristo. A Septuaginta, composta por cerca de 72 tradutores, era usada, como dissemos, por Cristo e os apóstolos. Só após 500 depois de Cristo, portanto 800 anos depois, é que aparece o Talmud. Até então, havia apenas a transmissão oral, de geração a geração. Como diz o texto, o Talmud, embora não perfeito, era bem próximo do texto atual. Foi absorvido pela escola massorética, composta por escribas chamados
maçoretas. Agora vamos falar especificamente dos apócrifos. Muitos movimentos pró e contra apócrifos aconteceram principalmente em função da Revolução Protestante. No ano de 382 d.C., na tradução para o latim, ainda se mantinham os apócrifos. Já no Concílio de Trento, de 1545 a 63, organizado pela Igreja Católica para conter a Reforma Protestante, permanecem os apócrifos. Só em 1611 acontece a tradução do Rei James, a mais usada na América e Inglaterra. A Bíblia do Rei James é uma tradução inglesa em benefício da Igreja Anglicana. Vou só dar uma pinceladinha. A Igreja Anglicana também se separa da Igreja Católica no tempo da Revolução Protestante, mas foi uma condição diferenciada, foi um problema mais político. E isso aparece, pelo menos não conheço a Igreja Anglicana, mas a pesquisa me levou a entender que a Igreja Anglicana, embora tenha algumas diferenças, ela é estruturalmente assim, basicamente muito parecida com a Igreja Católica, não é exatamente igual como as protestantes. Só uma coisa que chamou a atenção na diferença é que a Igreja Católica tem 7 sacramentos, né? Eles só reconhecem 2 sacramentos, o batismo e a comunhão. Mas eu acho que é importante entender isso, né? Não, é fundamental. Porque 7 são os 7 primeiros passos. Fala alto, por favor. São 7 Sim, tem. conhecidos, É. porque são os 7 Sim. primeiros passos do caminho Iniciáticos. É uma pena que nossa amiga lá da Inglaterra hoje não está, que talvez ela conheça um pouco, né? Lá tem muitas igrejas, né? Qual é o primeiro passo iniciático? Você acabou de falar. O batismo. O batismo. Sim, o batismo também aceita lá Não é a o anunciação? batismo, né? O batismo é o primeiro passo da iniciação. Afogada. Então vamos lá, falando da tradução do Rei James, já século XVII. Dos 47 tradutores do Rei James, apenas 3 eram eruditos em hebraico e 2 deles morreram durante a tradução. Já ficou ruim, né? Consideremos também que a autorização para esta tradução proibia qualquer parágrafo que perturbasse as crenças existentes. Esta versão incluía os apócrifos também, mas foi com o Rei James que os puritanos fugiram para a América. Apesar de tudo, os apócrifos exercem poderosa influência cultural. Existem trabalhos de grandes artistas no mundo baseados nos apócrifos. O que a política não faz? Sim. Prejudica os seres humanos, né? Não há como fechar esse termo sem nos reportarmos à Revolução Protestante. Como já vimos, desde antes de Cristo já vinham as discussões sobre os apócrifos, mas foram apenas no contexto da Revolução Protestante que definiram-se as posições contra ou a favor dela. Sem entrar propriamente no mérito desta revolução, analisemos, para nossa compreensão, apenas os fatos e as consequências dela. Como vimos, a Revolução Protestante dividiu o cristianismo no Ocidente. A Igreja Católica era, então, absoluta e dogmática, como ainda hoje, não havendo, portanto, a possibilidade de admitir interferências externas sobre a sua conduta. No século XVI, iniciam grandes reivindicações quanto à atuação da Igreja Católica. As reivindicações, no entanto, cresciam também dentro da Igreja. Entre os que exigiam mudanças estava, por exemplo, um monge alemão agostiniano, que, aliás, foi excomungado pelo Papa. Estamos falando aqui de Martinho Lutero. Enfim,
isto se deu, a divisão se fez, e isto é o fato. Bem, mas acho muito importante a gente falar dos fatos que aconteceram de lá para cá, as consequências desse acontecido. Outros fatos. A cristandade do mundo ocidental se dividiu, mas ambas continuaram bebendo da mesma fonte, a fonte do Evangelho de Cristo. Ambas. Só os caminhos é que ficaram diferentes. As águas que serviam de cada lado eram as mesmas. Isso também é um fato. Ambas eram e são igrejas populares e exotéricas, com X. Isto também é um fato. Portanto, ambas desenvolvem um lado místico do coração. 2 fatos a observar. Enquanto os católicos continuarem em seus lares na época da Revolução, igrejas místicas, etc., os protestantes foram forçados ao exílio em função das perseguições, alguns em pontos mais tranquilos da Europa e um grande número deles além dela, sempre para o Ocidente. Eles foram forçados a sair e continuaram sempre para o Ocidente. E aqui um segundo fato, aí a gente pode discutir se vocês veem dessa mesma maneira. Isso é uma análise. O segundo fato é que a Igreja Católica continua forte, detém grande número de fiéis, mas hoje qualquer católico tem entre familiares, amigos ou vizinhos o convívio sadio com protestantes e vice-versa. O que eu não sei, nesse comentário meu que eu quero dividir com vocês, né? Todo mundo vai se manifestar. Eu compreendo que eu tenho um lado poliana, né? Mas eu acho que quanta coisa boa a gente viu também a partir dali. Porque todos somos cristãos, Cristo é a nossa luz, mas somos pessoas que provavelmente algumas se adaptaram mais a uma religião dogmática, outras não, sem deixarem de ser cristãos, né? Enfim, isso eu deixaria para que vocês, se vocês acham que isto realmente tem fundamento, não é? Se tem um lado positivo, aqui eu fiz uma reflexão que fala sempre da necessidade de se expandir o cristianismo. E a grande verdade, nós vamos ver aqui, que o cristianismo dividiu-se o cristianismo, mas ele continuou levando o cristianismo para todo o Ocidente. Isso nunca parou de acontecer. Por isso que a gente não diz que você tem que ter a religião católica. Você diz que você tem que que é importante a gente estar numa religião cristã. Isso. Que acredite em Cristo. Nós temos religiões que ainda não aceitaram o Cristo como nós entendemos a vinda do Cristo, né? Então, para nós é isso que é importante. Com certeza. Pessoalmente, aqui assim, a minha posição pessoal, mas aqui, como eu digo, aqui não é uma pessoa com uma sala de aula, um ensino e os outros apenas, nós somos um grupo de estudo, todo mundo aqui se manifesta, né? Então, eu queria essa parte, como nós estamos aqui vendo, está aqui, olha, a Bíblia não dividida, ficou em duas partes, com algumas considerações diferentes, mas são a mesma Bíblia. Eu vou primeiro ler isso para vocês, depois para a gente fechar essa parte. A Bíblia Católica é composta de 73 livros, e nela inclui-se os apócrifos. A Bíblia Protestante é composta de 66 livros, e não inclui os apócrifos. Aqui estão Tobias, Judite, Sabedoria, Baruque, Eclesiásticos, Macabeus 1 e 2, trechos de Esther,
10, 4, 16. Trechos de Daniel 3, 24, 20, 13 e 14. Entre o Antigo e o Novo Testamento, existem 14 livros considerados apócrifos pelos protestantes. Bem, então, aqui é uma reflexão pessoal. Não há preocupação de ser certa ou de ser errada, né? Uma reflexão não é uma posição. Eu acredito nisso. Vejamos. A época da Revolução Protestante, a Igreja se divide no Ocidente, mas o mesmo Ocidente se torna muito maior fisicamente. Eu estou falando do que aconteceu naquela época, junto com a Revolução Protestante. Vem um mundo novo, um continente inteiro para ser cristianizado, já que está no Ocidente. No sul deste continente, evidentemente em condições adequadas, a Igreja Católica o faz. O Brasil é o maior país católico do mundo. No norte, também em condições adequadas, a Igreja Protestante também o faz. Os Estados Unidos da América, e eu não sabia, são o maior país protestante do mundo. Ambos são cristãos. Então, a pergunta que fica é essa. Terá a Revolução Protestante, apesar da intolerância na época, ter sido benéfica ao disseminar ainda mais o cristianismo? É essa. Apesar de ter sido, ela não foi nada bonita ao tempo da Revolução Protestante, nós sabemos. Os protestantes saíram fugidos, né? Mas a pergunta é essa: terá a Revolução Protestante, apesar da tal intolerância, sido benéfica ao disseminar ainda mais o cristianismo? Levando em consideração que pessoas são diferentes, umas vão se adaptar mais a uma e outra a outra. Partindo do pressuposto que nada acontece sem ser pela permissão divina, e considerando que o que Lutero fez foi pegar os livros que eram escritos em latim e fazer uma tradução e começar a divulgar, acho que teve o seu significado, né? Que nós achamos que é importante estudar a Bíblia. Eu, particularmente, sou católica, então eu sigo a Bíblia católica e a religião católica, mas eu acho que faz parte do processo de divulgação. Eu, a estudar, né, o que me competiu de estudar essa semana, essa reflexão veio porque acho que, diante de tudo que a gente está vendo, é preciso fazer o contrário, acabar com a divisão, né? O demérito de uma ou da outra, uma sempre dizendo que é melhor que a outra. Eu acho que isso, no cristianismo, de um modo geral, não pode acontecer. Todos estão à procura da luz, os de boa vontade têm o mesmo direito. Essa é, como eu digo, a minha reflexão pessoal. Então, mas aí a gente tem que lembrar sempre de uma coisa que a gente aprendeu do livre-arbítrio, que tem uma religião para cada estado de consciência e de evolução em que as pessoas estão. Então, não é nem só de considerar o cristianismo, é considerar o respeito a toda e qualquer religião, porque se ela existe é porque você tem ainda pessoas no grau de evolução que precisa daquele conhecimento. Então, o que nós aprendemos é não julgar. Não julgar, né? Com certeza. Se a gente for analisar friamente, assim, eu estou pensando mais na perspectiva, assim, de comentários que eu ouvi, né, no sentido de que os protestantes, eles realmente são mais materialistas ou mais geovísticos do que, na verdade, os católicos. No sentido, o que eu quero dizer com isso? Porque os Estados Unidos é um país rico e de evolução e tudo mais, porque os bens materiais são dádivas de Deus.
É assim que os protestantes acreditam. E nós, católicos, aqui no Brasil, nós já acreditamos que um rico não pode entrar no céu. Então, existe algumas... eu estou falando bem no tá generalista. bem. Mas é senso comum e a gente Isso é não senso comum, pode. É senso A comum. gente- Mas ainda é assim, julgamento. somos todos cristãos. Exatamente. E são julgamentos, porque se eu tenho pessoas que precisam daquele conhecimento, a religião que ele está é boa. O que nós da fraternidade frisamos é a importância do cristianismo, Sim. mas não julgar nenhuma das religiões. Não, eu não quis dizer que... Né? Então, com relação ao cristianismo, eu percebo que a igreja evangélica, os protestantes, eles veem, já ainda defendem, estudam muito o Velho Testamento. Eles falam muito, eles trazem muito Jeová, eles trazem muito essa questão, como ela ensinou, essa questão do eu te dou e você vai me dar, eu vou fazer a minha parte e vou receber em bens materiais. Inclusive, quando eu morava na Bahia, a região onde eu trabalhava, boa parte era evangélico, né, protestante. E às vezes eu questionava, por que vocês falam tão pouco de Cristo e muito mais, né, de Jeová? Algumas vezes elas não sabiam muito me explicar. Eu percebo isso. Em Ribeirão Preto também, que a família de meu marido também é toda evangélica, toda protestante. Também tem esse cunho mais do Velho Testamento do que necessariamente e a própria postura assim, do dia a dia. Agora eu vou vender meu peixe. Minha vida toda participei da igreja protestante em algumas denominações, inclusive das mais rigorosas no sentido da vestimenta, até uma outra onde não se precisava tomar ceia, etc. Né? E nessa minha busca eu passei por muitas e fiquei um tempo para poder entender. Né? Então, e isso é muito do ensinamento, isso vai muito da liderança. Então, agora eu sou convertida, graças a Deus, na Igreja Católica. Né? Eu estou nova convertida e estou muito feliz. Me encontrei, estou muito feliz lá, né? Estou entendendo os dogmas da igreja. E então eu posso falar para vocês, isso vai muito, essa questão das pregações de prosperidade. Isso é em todas elas. Então, por isso é que esse lado aí que vocês falam do materialismo, né? A prosperidade, ela é muito nos cultos, nas pregações, nas células, etc. Existe muito essa coisa de chamar a prosperidade, de um povo próspero, muito pro lado dessa questão dos judeus, né? Deus é um povo escolhido, nós também somos, Jesus, né? Aí tem as cartas de Paulo, né? Aos Hebreus, aos Gálatas, aos Coríntios, enfim, e toda aquela questão ali, então, eles puxam muito para essa questão da prosperidade, realmente, né? E aí, em contrapartida, vem a questão de condenar muitos católicos, né, que isso eu ouvi várias vezes, porque a questão da pobreza, das pregações puxando para como é que eu vou dizer, os padres, cada um escolhe um segmento, né? Então, tem uns que as carmelitas descalça, outros que renunciam tudo, né? E a riqueza toda para seguir, ser pobre. Então, isso é muito repudiado. E aí existe fica meio que uma rixa entre um lado e outro. Mas como a Regiane falou, o importante é a gente olhar para Cristo. Não tem outra. A gente tem que olhar para Cristo. Querida, eu ia dizer o seguinte, só para concluir esse nosso debate, que veja bem, realmente, se o cristianismo era um só, dividiu-se,
vem trabalhando bem dos dois lados, cada um à sua maneira. Se de um lado prega-se muito que, digamos, como foi dito, que a Igreja Católica, o pobre é que é mais santo, o rico é que é mau, e por outro lado os protestantes falam em prosperidade, o que eu acho é que essas duas igrejas são tão parecidas no fundo, que vai chegar um momento que vai se equilibrar estas coisas, porque as religiões também estão todas evoluindo como nós, não é isso? Então é assim, limitações todos têm, até a Bíblia tem, né? E nós, então, nem falar. É cada um seguir na sua fé, com convicção, com sinceridade, e tá tudo certo. Pontuando, dando seguimento aí no que todo mundo comentou, o Kaeli comentou, essa palavra que você usou aqui agora, de união, se nós observarmos o povo da América do Norte e o povo da América do Sul, nós falamos aqui Brasil, mas vamos falar América Latina como um todo, o povo da América do Norte é um povo que é muito mais, usa muito mais o quê? O seu lado racional. O desenho do muito mais. É o cérebro. É o cérebro, certo? Ou seja, usa muito mais esse lado em detrimento do quê? Do coração. E o Sul é mais coração. E o formal do Brasil é um? O Brasil é mais coração. Então, o povo. todo o povo latino, de um modo geral, é muito mais coração. Místico, então, né? Místico. E os povos do norte, o hemisfério norte do globo, é muito mais racional, muito mais razão, que é o que nós acabamos de ver no início da nossa reunião, Sim. que é justamente a capa do conceito, que mostra a razão e o coração. Qual é o objetivo que nós temos que encontrar? O equilíbrio entre as duas partes. Equilíbrio. Exatamente. Nós temos que buscar isso. Não é à toa e sem razão e sem motivo que os anjos do destino dão a cada um e a todos. E nos colocam. E ademais disso, o que mais que vem passando ao redor do globo? Uma miscigenação de raças. Por qual razão? Para justamente buscar esse equilíbrio. Porque se você é muito racional, você tem que buscar o quê? O coração. Se você é muito mais coração, você tem que buscar o quê? A razão. Então, a miscigenação de raças é uma das formas que tem para você buscar o equilíbrio. É isso que a gente busca, é cada um de nós, e as religiões também. Todas estão a caminho, não é? Eu dei esse exemplo justamente por conta da religião, porque você tem que buscar um só. O caminho é um. Aliás, o caminho são vários, mas o destino final é Cristo. O Cristo. Eu acho que assim, o que tem que ficar muito claro para nós e que a Bíblia traz é que nós tivemos a era Jeová, a religião de raça, e nós tivemos a volta e a vinda de Cristo. O que marca o antes e o depois. E por isso que eu falo, gente, a religião depende do grau que a gente está. E se a gente for ver também, a gente escorrega muito na religião de raça ainda, que é a religião jeovística, pelo materialismo, pelo egoísmo, por estarmos ainda bastante fixados em questões do olho por olho, dente por dente, do isso é meu, isso é seu, enfim, né? O que marca aqui é que a Bíblia ela fala isso claramente quando, acho que foi, quando chegam em Cristo e dizem para ele, a gente gostaria que nós achávamos que você vinha para combater a espada com a espada. E aí ele diz assim, né? Se alguém fizer alguma coisa, dê a outra face. O que nós estamos aprendendo? Que Cristo veio para dizer, não é mais o olho por olho, dente por dente. Agora é amor universal. Agora nós estamos na religião do amor, que é essa parte espiritual que vai nos levar a construir o corpo
vital e que vai nos levar a viver na nova era, na era de Aquário e depois na nova época, na Nova Galileia. Então, para a nossa evolução, enquanto a gente não abandonar no nosso interior, na nossa meditação, esta parte dos desejos inferiores, do olho por olho, eu acho que a gente não vai conseguir evoluir. Por isso que a gente diz que as religiões, elas caminham para uma unificação. Sim. Não é uma unificação... não estou falando do material, uma única Bíblia, eu estou falando que as religiões vão caminhar pro amor universal. Então, a gente tem que considerar, por isso, para nós é importante que seja uma religião cristã, ou seja, acredite em Cristo. Se existem várias, é porque nós temos pessoas em vários momentos de evolução. Então, não dá para dizer essa é melhor, essa é pior, essa é isso, essa é aquilo. A hora que tudo está caminhando para essa unificação de coração e mentalidade. Então, vai chegar a hora que vai acabar acontecendo naturalmente pela evolução. Por isso, não dá para recriminar. Bem, eu acho que Na área de filosofia, eles dizem que o futuro, os seres humanos deveriam se comportar como brasileiro. Sim, mas assim, gente, que também tem muito ego em muita coisa e todo mundo fala que essa é melhor que aquela, que Vamos isso é aguardar. melhor que aquilo. Gente, se nós entrarmos nesse julgamento, nós estamos saindo do princípio básico, né? De que é o do amor universal. com certeza. Não, agora já é Pode. aquele Deixa eu fazer um comentário aí. Por favor. Pelo que eu entendi, o conceito de apócrifos aí, eu não sei se a questão é bem do livro aí, mas o entendimento de apócrifo aí não é os manuscritos do Mar Morto. Não. Então, que eu tinha colocado aqui na... Naquela ocasião não que são. descobriram, saiu na mídia, então começaram a falar de apócrifos, ninguém sabia do que estavam falando, né? Na verdade, não eram aqueles, mas são muitos outros que foram, não sei se porque foram achados de maneiras diferentes, ou quem endossou ou não, o que eu posso te dizer, que eles como é que eu vou te dizer? Nem todos aceitam, discriminam eles, sabe? São esses aqui, ó. isso. São esses que estão aqui. Judite, sabedoria, Esses são os do Antigo Testamento. são esses livros que nós trazemos Sim. aqui Então- e que estão na Bíblia Católica. Isso. Então, quando Max Handel, isso é o que Max Handel fala. Isso. É. O conceito de apócrifos dele é o conceito desses livros, Desses que apenas é uma livros. divergência entre católicos e protestantes. Sim, Só isso. exatamente. Não tem a Sim. ver, ele não aborda manuscritos de Mar Morto. Não, porque veja Não, isso. Ele nem conhecia, ele morreu. descobertos. Isso. Foi não faz muito É só tempo, para né? entender o conceito de apócrifo. Com Isso, certeza. são esses livros aí. Porque na época dele ainda não tinha aparecido. Os manuscritos. Eu acho que Deve ser rápido. Como vimos, a hora passou rápida e só deu para Nossa, mas já fazer acabou? um dos termos. Para a próxima semana ficamos os outros dois termos, que são os dois evangelhos, o Antigo e o Novo Testamento. E ficou... Não terminou a lição? Não, Já na metade. nem na metade, mal isso mesmo. Verdade. Toda a nossa discussão foi em cima de Limitações. de limitações. Nós falamos das limitações da Bíblia, o caminho seguiu para coisas muito importantes, eu acho, a Revolução Protestante, e chegamos aqui. Então, desculpa aí, Margarida. Não, foi ótimo. Eu acho O seu que Max Heine não era católico. Ele era protestante. Então, é cristão. eu não Vamos sabia disso, mas ele é voltar. cristão. Eu acho que não faz, sabe? Não faz diferença Tem que nesse ser momento. cristão. Cada um está no Ok, momento vamos lá. ideal para si, sabe? É simplesmente. Foi o que eu. Agora, quando eu descobri que realmente naquela época pinta um novo mundo e que a igreja dividiu, conseguiu cristianizar toda. Poxa, fizeram um papel bonito, não foi? Isso me
Olha, mas é até bom, porque na próxima semana, a reunião das 4 horas, vai ser a Bíblia, né? Ah, que legal. Então, podemos encerrar? Que legal, né? Pois é, gente, então nós vamos terminar aqui com a nossa oração e nos vemos na semana que vem. Muito obrigada a todos vocês, viu? Oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver a luz que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão um modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próxima essa inefável presença, para dar aos outros tudo o que já temos de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas senso para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de ti. Faze que dominemos todos os temores, que conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem. E com todo o nosso poder possamos elevar todas as almas, a fim de que vivam em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade. Que as rosas floresçam em vossa cruz.